Assunto polêmico. Se você acha que a cannabis medicinal só serve para dor e ansiedade, esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Paula Vinha, sou médica nutróloga e trabalho com produtos derivados de cannabis medicinal e tratamentos com cannabis medicinal desde 2018. Eu queria falar um pouquinho para vocês o que é a cannabis medicinal de verdade, né? A cannabis medicinal ela é uma planta. Ela é uma planta que tem uma família de plantas. Dentre essas plantas, nós temos o cânhamo, que é uma cannabis que a gente usa como medicamento, que é uma cannabis rica em canabinoides, né? E que tem uma porcentagem muito pequena do THC, que é a substância que é considerada psicoativa da cannabis, né? Eu costumo dizer que ela é psicoestimulante, vamos dizer assim, né? Que a cannabis toda é psicoativa. A planta, ela tem mais de 100 fitocannabinoides. Cada vez que os exames de precisão aumentam, melhoram a qualidade, a gente descobre mais canabinoides. Ela tem mais de 600 componentes, tem terpenos, tem flavonoides, né, que são as substâncias que dão cheiro, que dão cor, que dão odor para a planta e que dão as características específicas de cada um. A gente consegue extrair dessa planta um óleo que é utilizado como medicamento. Esse óleo ele é utilizado, ele é relatado na história, né? Há mais de 5.000 anos a gente já tem relatos do uso terapêutico, né? Vamos dizer assim, desses óleos. Os chineses usavam para dores reumáticas, as mulheres usavam para dores do período menstrual, usavam-se para dormir também. Então, nós temos relatos inúmeros, até que ela foi proibida na década de 30 por conta da Convenção de Drogas, né? Ela foi considerada uma droga. Foi um grande equívoco histórico, porque é uma planta que é usada há muitos anos como medicamento e que ficou banida do uso das farmácias e do arsenal do médico, né, arsenal terapêutico, durante muitos anos. Quando ela foi banida, os pacientes pararam de usar e se viram sem a medicação, que era natural e que era feita à base de um óleo e uma planta, que atuava no nosso corpo inteiro, porque nós temos um sistema endocannabinoide. Aproveito para pedir, se você quer saber mais sobre o sistema endocannabinoide, só comentar aqui que a gente faz um vídeo falando sobre isso. A gente tem um sistema endocannabinoide que casa muito bem com a planta, então parece que a planta ela foi feita para o ser humano. Aliás, não só para o ser humano, também para os pets, né? Os pets também podem usar cannabis medicinal. A partir do momento que essa planta foi proibida, as pesquisas foram interrompidas, os pacientes se viram sem esse remédio natural. E começou a ter um desvio da busca por medicamentos nas farmácias, né? Na industrialização e nas farmácias. Esses medicamentos, eles tratam só a doença, eles não vão na causa. E esse é um grande diferencial da cannabis. Ela vai na causa do problema, ela vai na raiz do problema. E aí, por conta de pacientes oncológicos, pacientes com câncer, que estavam fazendo quimioterapia e não conseguiam se alimentar, ou tinham muita náusea, muito vômito, tinham muitas dores, eles começaram a fazer um óleo artesanal ilegal e começaram a usar. Além disso, tiveram algumas mães de crianças especiais que tinham síndromes convulsivas graves. Grave significa convulsionar 20, 30, 40, 70, 80 vezes por dia uma criança. Essas mães também começaram a usar esse óleo para tratamento das crises convulsivas. Então, graças a esses dois públicos, os pacientes oncológicos e as mães das crianças raras, a cannabis não morreu. E graças à equipe do professor Rafael Michulan, que era um pesquisador que faleceu durante a pandemia, foram descobertos os componentes da cannabis. O primeiro foi o THC, depois foi o CBD, depois ele descobriu o sistema endocannabinoide e mesmo com a proibição da planta, algumas pesquisas foram sendo feitas no mundo todo. Então, a gente sabe que existem alguns países que pesquisam muito. Israel, Polônia, Estados Unidos e até o professor Elisaldo Carlini, aqui da Unifesp, também ajudou o Dr. Michulan a fazer essas pesquisas. E aí o que eles confirmaram? Que a cannabis, ela não é só para convulsão ou para tratamento de câncer. Ela é para equilibrar o nosso sistema endocannabinoide como um todo. E esse sistema endocannabinoide, ele é um sistema que se relaciona com todos os outros sistemas do corpo. E assim, consequentemente, a gente usa a cannabis para uma coisa e acaba tratando outras coisas. A gente pode começar a prescrever por conta da epilepsia e a criança começa a comer melhor. A gente começa a usar por conta do apetite do paciente oncológico e ele começa a dormir melhor. É sempre importante a gente ter uma indicação, ter um acompanhamento médico, como eu sempre falo. Deve ser prescrita com cautela. Na grandíssima maioria das vezes ela funciona. Por que com cautela? Porque existem também prós e contras e a gente tem efeitos colaterais. Algumas pessoas não podem usar, então ela não é para todos, mas ela pode ser para todos. Então, se você quiser saber para que serve a cannabis medicinal, só escrever aqui nos comentários para quê e para quem, né? A cannabis medicinal funciona, só escrever aqui nos comentários. Existe uma confusão muito grande entre o uso adulto e o uso terapêutico da cannabis. O uso
uso adulto são pessoas que usam para relaxar, para ter criatividade, para ter atenção, enfim, tem inúmeras razões, né? Da mesma forma que as pessoas buscam uma bebida alcoólica ou uma atividade física, ou um calmante, ou uma comida, ela não deixa de ser terapêutica nesses casos, mas a gente não sabe dose, não sabe tipo da planta, não é a via inalatória, não é a mais adequada fumada desse jeito, ela tem que ser vaporizada, que é bem diferente de inalada. O uso medicinal, o uso terapêutico, a gente faz sempre com acompanhamento de um médico que saiba lidar com isso. A gente sabe qual produto a gente está usando, a gente sabe qual a origem, qual a miligramagem que a gente está dando, qual tipo de óleo a gente pode usar, porque a gente tem vários tipos de produtos de cannabis medicinal. Se você quiser também saber as diferenças dos tipos, só escrever aqui nos comentários. A gente tem full spectrum, broad spectrum, isolado, rico em CBD, rico em THC, a gente tem CBG, a gente tem CBN, THCV, enfim. Falei pra vocês que eram mais de 100 canabinoides. Cada um deles ajuda em determinada coisa e quando todos estão juntos, eles têm um efeito muito melhor. É a mesma coisa que você querer ganhar uma guerra sozinho ou uma guerra com um exército, né? Então, esse exército todo de canabinoides, ele causa milagres nas pessoas, né? Então, todos os dias eu vejo um milagre sendo causado pela cannabis medicinal. Crianças que param de ter convulsão, pacientes com insônia que voltam a dormir, que eu desmamo medicação, pacientes que têm ansiedade e que com 5 gotinhas 2 vezes por dia a vida muda, atletas que precisam se recuperar após exercício físico e que usam a cannabis e que têm uma recuperação muito melhor, mulheres com endometriose, mulheres com dores pélvicas menstruais, ou mesmo mulheres com muita cólica menstrual também podem usar. Ela é hoje uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para tratamento integral. E como eu já falei no outro vídeo, que tá aqui em cima, pode clicar, eu gosto de tratar a pessoa como um todo. E a cannabis faz parte desse tratamento. Então, depois de uma visão integral do paciente, depois de uma consulta longa, depois de saber todos os hábitos, a gente sabe qual produto de cannabis está indicado, se está indicado e por que não está indicado. Por que ela não é para todo mundo? Algumas pessoas demoram para responder, ou o profissional prescreveu um produto que não era de qualidade, ou um produto que não era o ideal para essa pessoa, ou mesmo a dose podia estar errada. Na grande maioria das vezes, as pessoas desistem do tratamento quando ela não vê resultado. E o resultado da cannabis ele é muito diferente de pessoa para pessoa. Você tem que ter um produto certo para você, né? O produto que você usa não é o mesmo que o seu tio vai usar, que o seu primo vai usar, que o seu vizinho vai usar. Não é assim. Uma das maiores contraindicações da cannabis é quando a pessoa tem história de esquizofrenia ou de psicose, né? Ou de delírio. Essa é uma das coisas que a gente evita de dar a cannabis, mas não a cannabis inteira, só a cannabis com THC. Por quê? Porque o THC é que pode precipitar esses quadros. Por isso que as pessoas têm esses mitos, né? De dizer que a cannabis queima neurônio, que não vai ser bom para você, por conta desses conceitos que a gente tinha. Se você tem uma predisposição genética para ter esquizofrenia, ou mesmo psicose, ou qualquer uma dessas doenças, ou mesmo crises de ansiedade, a cannabis com THC não é para você. Agora, se você quer só equilibrar o seu sistema endocannabinoide, ter uma prevenção de doenças, tratar sono, pele a gente tem cremes de cannabis hoje em dia, você sabia disso? Temos cremes, temos shampoo, temos pasta de dente, enxaguante bucal, ela está sendo prescrita por médicos, está sendo prescrita por cada vez mais profissionais de medicina no Brasil e no mundo, as pesquisas estão avançando. A gente está tratando, inclusive, pacientes com glioblastoma, que é o tumor de cérebro. O medicamento que ele mais responde é a cannabis medicinal. Então, a gente tem usado para doenças neurodegenerativas como Parkinson, como Alzheimer, doenças autoimunes como psoríase e artrite reumatoide, doenças da mulher, menopausa, falta de libido, falta de paciência, né, que a menopausa traz, ansiedade, insônia, tudo isso pode ser usado a cannabis medicinal. A gente pode usar para crianças, para adultos, a gente pode usar para idosos. É uma medicação que a gente pode usar de 1 aninho até o fim da vida. O que vocês quiserem saber mais sobre a cannabis medicinal, podem escrever aqui nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações. Me segue no Instagram, que lá eu posto muito mais conteúdo sobre cannabis, sobre nutrologia, a gente pode interagir. Se você quer saber mais sobre cannabis, dê sugestões de temas que a gente vai criar novos vídeos para vocês. Muito obrigado por terem ficado até aqui e por terem assistido ao canal.